Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Arquétipos, e nesse canal a gente traz um pouquinho de claridade arquetípica para a sua vida, ajudando você a entender como que os arquétipos funcionam e como que eles interagem aí com você, seja através de um condicionamento externo, através de um condicionamento do trânsito ou através dos arquétipos que nós já nascemos com eles configurados. Né? E aí a gente traz aqui uma questão que é a questão do mapa arquetípico. Ele é um mapa que nos ajuda a ter uma vida mais alinhada com a gente. E as pessoas, eu sei que é um pouco difícil de acreditar, né? Mas existe a possibilidade de nos alinharmos com uma vida que é perfeitamente designada, desenhada para você, fazendo com que você encontre pessoas, oportunidades, negócios, e lugares que são adequados para você e que te tragam oportunidades que você talvez nem esteja esperando que vão acontecer, que geralmente é o caso. E o vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho, né? Eu tô sumido, eu sei que eu tô sumido, mas é por um bom motivo, graças a Deus. Sempre os meus sumiços são por bons motivos. Eu tô sumido porque eu tenho vivido a minha estratégia de autoridade 100%, então eu vivo a minha configuração 100% do tempo. Às vezes a gente dá uma desalinhada, mas é pouco, é pouca coisa. Que a gente se arrepende amargamente quando a gente desalinha. E eu tenho vivido a minha configuração do meu mapa arquetípico, e isso tem me levado para uma série, uma enxurrada de coisas muito legais que tem acontecido na minha vida, mas eu até estava comentando com uma cliente minha essa semana que a gente fez uma análise, e aí eu falei para ela, olha, se prepara, porque quando a gente se alinha com o nosso mapa, com o nosso desenho, a gente, as coisas acontecem numa velocidade tão grande, coisas boas, que a gente não consegue aproveitar as coisas que acontecem na nossa vida. Então, o grande problema de passar pela fase do descondicionamento, né, porque a gente precisa se descondicionar. E como que a gente descondiciona? Através do mapa. Quando você entende o seu mapa, você descondiciona daquilo que você estava condicionado e passa a viver uma vida mais alinhada. E quando isso acontece, você muita coisa começa a acontecer na sua vida, muita coisa que você achava que talvez nunca fosse acontecer, ou coisas que você achava que fosse demorar muito tempo para acontecer. Isso acaba, não tem mais, porque na verdade você não vai nem ter tempo para pensar sobre isso. Inclusive, eu tô cansado. Tô cansado porque tá acontecendo uma coisa legal nesse momento que eu não posso compartilhar ainda, mas lá pra semana que vem, daqui umas 2 semanas, provavelmente eu volte com um vídeo novo e compartilhe isso com vocês, mas ainda não posso. Mas uma coisa muito legal que eu achei que na minha cabeça, né, porque a mente mente, a minha cabeça ela dizia que isso ia demorar muito tempo pra acontecer, que não ia acontecer tão já. E eu não tava esperando. E aí, de repente, acontece assim, tipo, tá, a gente precisa resolver isso agora, porque está acontecendo. E, e que acabou que, além de tudo que já estava acontecendo na minha vida antes disso, que era muita coisa, muita coisa está acontecendo na minha vida, tem mais esse problemão acontecendo agora, porque acaba que vira um problema, né? Quando um monte de coisa acontece ao mesmo tempo, se elas forem, mesmo que sejam somente coisas boas, você acaba que, é um problema bom, na verdade, né? Você acaba que você não aproveita as coisas que estão acontecendo, né? Então, é o que está acontecendo comigo. Lá atrás aconteceram coisas maravilhosas na minha vida, né? Que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Assim que eu comecei a usar a estratégia de autoridade, já começou a acontecer coisas na minha vida. Eu comecei a encontrar pessoas na minha vida, né? Que eu não imaginei que eu fosse encontrar, ter clientes que eu nunca imaginei que eu fosse ter, trabalhar com celebridade, trabalhar com artista de televisão, coisas assim que nunca passou na minha cabeça. Começou a acontecer quando eu comecei a usar a estratégia de autoridade. Porque você não, a cabeça não manda mais. A cabeça não manda em mais nada. Então não tem essa coisa de você falar, olha, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Isso que quando você começa uma frase com eu acho, eu acredito, é a mente falando. Né? Então a mente, ela acredita, ela realmente acredita, tá? É a realidade dela, não é a tua realidade. A nossa realidade, como passageiros que somos, lembra, nós somos um passageiro dentro de um avião. A nossa realidade é experienciar com os olhos, apenas. Nós estamos aqui para ver a coisa acontecer, de acordo com a autoridade de estratégia, de acordo com a sua configuração, né? Então, nós estamos aqui para viver uma viagem que é única nossa e que a gente vai viver, mas a gente só vai viver essa viagem, que a gente não sabe qual é o destino, quando a gente se permite ser esse passageiro. Enquanto você estiver fazendo planos, eu vou planejar.
você tá no caminho errado, porque você está usando a mente estratégica para desenvolver objetivos, para tomar decisões, né? E esse é o grande problema. A nossa mente, quando a gente olha, vou até compartilhar aqui com vocês, para que você possa saber do que eu tô falando. É a tela número 3, não, eu vou compartilhar só o aplicativo. Aqui a gente tá. Deixa eu arrastar ele para cá para eu poder rabiscar ele. Não sei se vai vir. Deixa eu ver. Peraí. Um momento, por favor. Pronto, tá aí. Então, aqui a gente está vendo um mapa, né? Esse mapa é o mapa é o meu mapa com o trânsito de hoje, tá? Nesse momento. Então, eu sou, deixa eu, quer saber de uma coisa? Melhor eu pegar o meu mapa aqui mesmo, para a gente não ter problemas. Então, aqui, o meu mapa. Então, esse aqui é o meu mapa. Quando a gente vê aqui o mapa, a gente vê a cabeça lá em cima, olha. Ela é uma estratégia, ela é uma autoridade, mas ela é uma autoridade externa, né? Quando nós analisamos o mapa, a gente vê três autoridades internas e uma externa. O Agna, aqui, ó, essa pirâmide verde, opa, o nosso aplicativo tá dando bug já faz um tempo. Já mandei e-mail, mas parece que nem tão já a gente vai ter uma resposta. Mas calma que a gente consegue solucionar isso aí. Vou trazer essa tela para cá. E aí a gente vai começar. Deixa eu fazer isso aqui. Assim. Essa é a tela número 2. Compartilha. Pronto, tá aqui. Então, quando a gente olha. Deixa eu ver se eu consigo colocar só ela. Acho que não, né? Não gosto assim. Sim, sim. Vamos deixar assim mesmo, que eu acho que não vai. Não vou conseguir. Não vou conseguir deixar só ela aqui na tela para você ver. Mas dá para entender bem aqui. Deixa eu ver se estou compartilhando com você a tela certa. Estou. Então aqui a gente vai ver que, olha, o ágina, que é essa pirâmide verde virada para dentro do corpo, é uma autoridade interna. O plexo solar, que é outra pirâmide virada para dentro do corpo, é outra autoridade interna. E o baço, virada para dentro do corpo, então tudo que é virado para dentro do corpo é interno, mas a cabeça, ela é virada para fora. Então ela é uma mente estratégica que está aqui para ajudar os outros, para desenvolver ideias e projetos para o outro, não para nós mesmos. Então, o que que isso significa? De acordo com o restante da configuração da pessoa, essa cabeça aqui vai desenvolver ideias para ajudar as outras pessoas que chegam nessa vida. Quem que chega nessa vida aqui? Pessoas com o ego definido, pessoas com o plexo definido, pessoas que têm o outro lado de cada porta que eu só tenho metade. Isso aqui é o meu desenho, tá? Então, eu tenho algumas portas aqui, por exemplo, olha, a 23 na garganta, ela é só a metade. Eu não tenho 43 no asna, mas a tendência é que os opostos se atraiam. Então, o 23 está procurando 43, o 43 está procurando 23. Então, a probabilidade é que eu encontre essas pessoas o tempo todo. A mesma coisa acontece aqui no centro G. Eu tenho 13 no centro G, mas eu não tenho 33 na garganta. Então o 13 está procurando pelo 33, o 33 está procurando pelo 13. E assim por diante. Todas as outras portas que têm metade apenas, né, do caminho ali defeito. Então são arquétipos que nós temos dentro de nós que estão pela metade, por quê? Eles estão ali. Pulsando. Tem uma força pulsando ali, pulsativa. Acho que se diz isso em português, né? Uma força pulsativa que fica pulsando ali como se fosse um imã, procurando a outra metade. Quando encontra, puf, faz a conexão, liga o canal e aí a mágica acontece. Essa mágica acontece se você seguir a autoridade e estratégia, fazendo com que você se conecte com as outras, com a pessoa que tem o outro lado lá do canal, que é a pessoa correta para você. Então você se conecta de acordo com a autoridade e estratégia, fazendo com que aquela pessoa seja correta para você, alinhada com o seu desenho, com a sua vida. E o que que isso significa? Isso significa que quando você se alinha com essa pessoa tem algo para você e você tem algo para ela. E juntos vocês podem usar a mente estratégica, eu para ajudar ela e ela para me ajudar. É assim que funciona o desenho. Correto.
O desenho incorreto, que é aquele que a maioria das pessoas fazem, que as pessoas nem sabem da existência disso, é que, deixa eu colocar meu celular aqui no silencioso, só um minuto. A parte incorreta é que nós não sabemos que isso existe, estratégia de autoridade, e aí a gente vai se conectando com todo mundo. A gente não sabe como lidar com isso. Então, por exemplo, eu estou no trabalho, às vezes vem uma pessoa falar com você e você não tem que lidar com aquela pessoa, mas você vai lidar por conta do restante da sua configuração. No meu caso, por exemplo, eu tenho aqui o ego aberto. Então, a minha necessidade de provar o meu valor faz com que eu aceite conversar com fulano, com a ciclana, às vezes pessoas que eu não gosto, às vezes pessoas que me fazem mal, às vezes eu vou lá e vou ajudar para mostrar que eu sou um bom amigo, que eu sou um bom colega de trabalho, que eu sou um bom filho, que eu sou um bom marido, que eu sou um bom qualquer coisa que você queira, tá? Então, porque tudo que é relacionado aqui a esse centro tem a ver com valores. Então eu vou provar o meu valor. E aí falo de valor, só de provação de valor, assim, de valor. Não, é todo tipo de valor. Valor financeiro, valor emocional, valor moral. Então a gente quer provar alguma coisa, né? Então isso vai acontecer, eu vou atrair essas pessoas. E tá tudo bem, vai acontecer o tempo todo, porque eu nasci com essa configuração. Então eu tenho mesmo que atrair essas pessoas para provar para elas o meu valor, desde que seja correto de acordo com a autoridade e estratégia e o restante da configuração da pessoa. Então, tudo isso faz uma grande diferença. E aí, eu tô falando tudo isso para voltar lá atrás no assunto de que quando você segue essa autoridade e estratégia, que no meu caso é responder, eu sou gerador manifestante, né, então eu gero e manifesto ao mesmo tempo, né? Se for correto, de acordo com a autoridade e estratégia. E aí, no meu caso, é responder, porque eu sou sacral. Então, para mim, tudo é no agora. Então, eu vou responder no agora, fazendo com que a coisa seja manifestada no agora, usando a cabeça, a mente lá, né? A mente que mente para ideias que se desenvolvem para ajudar os outros, não a mim. Então eu não posso falar, "Ah, meu Deus, tive uma ideia maravilhosa aqui, vou fazer isso." Aí eu vou lá e faço essa ideia. Não dá para fazer isso, porque não funciona desse jeito. Desse jeito, você está tentando manipular a coisa. Por exemplo, eu tenho a cabeça conectada na raiz. O que que isso significa? A pessoa tem um pensamento muito rápido para ver e enxergar ideias que podem ser manifestadas, porque a ideia passa pela garganta que está manifestando, mas está conectada na raiz que tem adrenalina, tem força para isso, conectada ao sacral, gerando vida, energia vital para que aquilo seja manifestado. Então a coisa tá lá para acontecer, só que eu não posso fazer isso para mim. Olha que loucura. E aí, gente, dá um nó na cabeça da gente. Na minha cabeça, lá no começo, deu um nó, por quê? Eu queria manifestar tudo, eu queria fazer tudo, eu queria saber tudo, né? Até porque eu nasci com o canal do saber aqui, o 6124, eu queria saber tudo, sabendo agora, eu não tenho paciência, eu sou impaciente mesmo, né? Justamente por conta dessa configuração que eu tenho, para mim tudo é no agora, o sacral é no agora, a cabeça lá é no agora, o baço conectado aqui é no agora, então o canal do foco conectado no agora, então eu tenho um problemão com o agora. Eu só vivo no agora, eu não sei viver no passado e nem sei viver no futuro. Eu não sei esperar a coisa acontecer. Eu tenho que fazer acontecer já, só que não para mim, para os outros. Então, às vezes eu até penso nisso, né? Eu falo, "Ah, gente, eu trabalhei em empregos, assim, que eu fazia de tudo, mas de tudo que você possa imaginar. O que o meu patrão me pedisse, eu faria com o maior prazer do mundo, né? Porque faz parte da minha configuração, mas naquela época eu não sabia. Eu só sabia que eu gostava de fazer. E eu era muito proativo, eu ia lá, eu fazia, eu via o que tinha que ser feito, eu ia lá e fazia, né? Então, e não deram valor. Então eu fico pensando, gente, isso foi, até isso é alinhado, né? Porque quando você tem essa configuração e o teu patrão não dá valor, né? As pessoas que estão te empregando ali não dão valor, elas estão te alinhando com a tua autenticidade, né? Que é, eu nasci para fazer isso. Então, quando alguém não aceita isso, significa que aquilo está desalinhado comigo. E aí, isso fez com que toda a minha vida se desenvolvesse em redor disso, porque eu nunca tive as oportunidades que eu gostaria de ter para poder me desenvolver. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que criar as minhas oportunidades de acordo com o meu ambiente, de acordo com a minha configuração, de acordo com a minha cruz de encarnação, para que eu pudesse hoje estar vivendo a vida que eu estou vivendo. Que é essa vida que é dentro da autoridade e estratégia, onde as coisas acontecem numa velocidade incrível, que a gente fala assim, meu Deus, eu não estou acompanhando, eu não estou conseguindo ser feliz. Eu não estou acompanhando, não estou conseguindo acompanhar a felicidade que eu estou tendo. Então, assim, sabe, eu vejo, teve uma trans no Brasil agora recentemente, é, Fernanda Ganzaroli, se eu não me engano o nome dela, e assim, ela aconteceu dela passar
no lugar onde o cara tava ali tocando, fazendo uma moda de viola gospel, evangélica, e aí ela entrou no vídeo do cara e viralizou. Então, assim, eu tenho certeza que você sabe de quem eu tô falando. Foi uma coisa incrível. Isso é um exemplo excelente de uma pessoa quando ela está alinhada. Ela vai, encontra a oportunidade, que não tem nada a ver com ela encontra a oportunidade, ela encontra a pessoa, essa pessoa coloca ela em destaque e as coisas acontecem. Muito bem merecido, por sinal. Deus abençoe a vida dela e a vida do moço, né? É o universo que possa multiplicar isso para ambos, que eles possam continuar esse caminho aí deles. Mas o que eu tô querendo dizer é que é isso. Ela está vivendo nesse momento justamente isso que eu tô falando. Assim, ela provavelmente não tem acesso a essa ferramenta, né? Ela não sabe. Mas quando a configuração da pessoa, e eu garanto, eu coloco minha mão no fogo que a configuração dela é forte. Quando a configuração da pessoa é forte, a pessoa não tem como não viver a configuração dela. Na verdade, assim, é no choice, lembra disso. Nós não temos a opção de não viver a nossa configuração. Só que a maioria vive errado. A maioria não vive corretamente. Então, quando você vive corretamente, é isso que acontece. Que está acontecendo com a Ellen Ganzaroli, Ellen não, Fernanda Ganzaroli, nesse momento, que tá vivendo um monte de coisa. Ela nem tá vendo o que ela tá vivendo. De tanta coisa que tá acontecendo, coisas boas, né? Tantas coisas boas que estão acontecendo na vida dela. Então, é difícil você aterrar e se equilibrar ali naquele momento para viver aquilo que está acontecendo, porque não está acontecendo uma coisa só localizada. Está acontecendo muitas coisas no mundo todo, que é o que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo nesse momento também de eu ter ali um monte de projeto no mundo. E aí você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu acho que eu não consigo, né? Eu acho, a mente falando, né? Porque a mente sempre vai, até porque a minha configuração, eu tenho aqui o ego aberto, a mente sempre vai trabalhar ali. Ela sempre vai dizer que eu com certeza não vou conseguir, então é melhor desistir. E a probabilidade é que a pessoa desista, né, dos projetos. Eu não desisto porque eu não nego fogo, né? Então a pessoa, se o meu sacral disser aham, a minha mente pode falar o que ela quiser, eu não vou desistir. A menos que nós criemos um problema pessoal no meio do caminho, porque pode acontecer. O sacral, ele sabe quando é o momento para você se jogar. E a mente quer que você pare. Então, chega um momento que o próprio sacral, quando é o momento que já acabou o que tinha que ser, o próprio sacral, ele faz, acabou, não vai mais. E aí, meu querido, não tem o que você possa fazer. É tipo relacionamento. Uma pessoa que nem eu, que tem o sacral definido, mas não é emocional. Então, eu tenho o sacral, é colorido, é definido, mas não tenho o plexo solar. O meu plexo solar é indefinido. Isso significa que, se eu entrar numa relação e o sacral fizer, e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, o sacral fizer daquele dia em diante, eu não tolerarei nem o cheiro da pessoa. Porque é assim que funciona. E não é a mente, é o corpo. O corpo não aguenta. E eu sei que você, que é sacral, já passou por isso, que eu já passei por isso também, eu sei do que eu tô falando. A gente entra numa relação e você tá apaixonada pelo cara. E aí você vai lá e tem todos os relacionamentos com o cara que você gostaria de ter, beija, abraça, faz tudo que tem que fazer. Um dia, e você ama o cara, gosta de estar lá com o cara, gosta do tcheco-tcheco. Um dia, você simplesmente não suporta mais o cheiro da pessoa. Ele não fez nada pra você, você não fez nada pra ele, simplesmente não dá mais. E aí, cada vez que vocês se encontram, lá na tripa, que é o sacral, você sente um uh-uh, uh-uh, porque é assim que funciona. E aí, se você se mantém nessa relação por X motivos, X razões, você vai estar passando por cima da sua autoridade e estratégia. Porque a sua autoridade está te dizendo, e você tá indo lá porque, sei lá, porque o cara, sei lá, qual, eu não vou nem falar um monte de coisa aqui que eu poderia falar pra dar como exemplo, mas eu não vou falar pra ninguém cair matando em cima de mim porque eu vou falar que é machismo. Não é. Tem nada a ver com isso. E aí a gente fica na relação às vezes porque a gente precisa de alguma coisa, ou porque a gente se sente insegura, ou porque a gente se sente, né, sei lá, se for uma mulher vai se sentir feia, vai se sentir, sei lá, se a pessoa tiver o ego aberto, exemplos, tá? Exemplos assim fictícios, mas que acontecem. Se a pessoa tiver o ego aberto, mas ela for, por exemplo, acima do peso, ela vai achar, a mente dela vai falar, olha, se você sair dessa, você precisa provar que você é uma boa pessoa, uma boa namorada, porque se você sair dessa relação, ninguém vai te querer porque você está acima do peso. Então tem um monte de questões que estão envolvidas dentro dessa questão psicológica humana minha
que vai fazer com que a minha cabeça, né, psicológica da cabeça, trabalhe dentro daquilo que eu tenho para aprender. É justamente essa a nossa missão. E quando isso acontece, a gente acaba se sabotando, porque aí a gente vai, não vou sair da relação porque, sei lá, de repente, porque se eu sair da relação, pode ser que eu passe fome, pode ser que eu não tenha onde morar, aonde que eu vou levar minhas crianças. Então, a cabeça começa a contar umas histórias que não são verdadeiras, porque a gente é obrigado a ficar numa relação, ela quer que você acredite que você é obrigado a ficar na relação, porque senão você não vai ter nada melhor do que aquilo. Então, quando você, voltando ao assunto, pra gente não sair muito, quando você segue, entende o seu mapa, e aí você segue, você entende que, olha, eu sou assim, então isso é o que eu vou fazer, eu tenho foco, eu tenho que cuidar de alguma coisa, no meu caso, tá? Tô dando meu exemplo aqui. Eu tenho que cuidar de alguma coisa, para que essa coisa não morra, para poder prover, para eu poder nutrir alguma coisa, tendo uma força vital aqui que vai ser gerada para ter direção de vida e dar direção de vida para as pessoas, para poder manifestar isso de uma forma inteligente que vem com projetos mentais que vão ajudar as outras pessoas a desenvolver os projetos delas. É exatamente o que eu faço. Então, meu mapa ele resume exatamente o meu trabalho como profissional mesmo na área de marketing, né? E na área, inclusive na área terapêutica, porque o meu trabalho é esse, as pessoas vêm até mim para ter uma direção de alguma coisa. E aí eu consigo, como o mapa, por exemplo, o mapa arquetípico, quando alguém me contrata para fazer uma leitura, eu vou dar justamente essa direção. Então a minha configuração é perfeita para isso. E aí eu comecei a fazer isso e comecei a viver isso assim 100% do tempo há bons anos atrás. E aí, acontece que agora eu só faço isso. E aí, o problema de quando você faz isso é um problema bom, mas é um problema. Porque aí um monte de coisa começa a acontecer e você não consegue ter tempo de aproveitar as oportunidades que estão chegando. Então, a oportunidade vem, você faz aquilo, você vive aquilo, mas você não vive intensamente. Porque você não tem tempo de viver intensamente. E aí, isso pode ser um problema, né? Porque você precisa parar, respirar, entender o que tá acontecendo. Às vezes a gente não tem tempo nem de entender que é o que tá acontecendo com a Ellen Ganzaroli. A Ellen não, Fernanda Ganzaroli. Ela está vivendo um momento lá, eu não sei se tá ainda, né? Porque eu não tenho, faz um tempo que eu tô sem tempo de acompanhar. Mas ela tava vivendo um momento que ela, assim, todo dia acontecia 10 coisas com ela. E aí era projeto, era propaganda, era pessoas entrando em contato para ajudar, era um monte de coisa. Então a pessoa fica meio que desnorteada de tanta coisa legal que acontece. E aí começa a acontecer coisas, assim, coisas que você tinha certeza que não aconteceriam. Boas, mas começa a acontecer. Pessoas chegando na sua vida e mostrando que, não, querido, peraí, aquilo lá que passou, de feridas que você tinha, é outra história. A gente tá aqui pra justamente curar aquilo com novas histórias, né? E aí começa a acontecer uma avalanche de coisas boas, porque as destinações turísticas que a gente tem nessa viagem que nós estamos aqui para viver ela, como passageiro que somos, dentro de um avião que é o nosso corpo, essas viagens são para destinos, lugares, para encontrar pessoas e oportunidades que a gente não sabe que existem. Então, o mapa do desenho, do desenho humano, do Human Design, o nome do sistema Human Design, esse mapa, ele é um mapa que é literalmente o mapa do tesouro. Então, quando você vive de fato o que está na tua configuração, coisas acontecem com você todos os dias, a ponto de você falar: Meu Deus, que incrível isso. Eu nem estava esperando. Que geralmente você não está esperando. Como você está vivendo de acordo com a autoridade e estratégia, o seu corpo começa a te levar nas oportunidades corretas. E aí você vai respondendo, no meu caso, né, que a minha estratégia é responder, eu vou respondendo. Aqui está faltando, na verdade, o gerador manifestante, ele responde para manifestar. Então, é diferente de um gerador puro. O gerador puro, ele responde, né? Agora, o gerador manifestante, ele responde para manifestar. Então, nesse caso aqui, seria eu. E aí eu vou responder com o sacral para manifestar a minha configuração na vida das pessoas. É basicamente isso que acontece. E o vídeo de hoje é só para falar para você essa coisa engraçada, chega a ser engraçado, da gente achar que
de novo, né, ego aberto, né, que não é todo mundo que pensa isso, mas eu penso que eu tenho ego aberto, que a gente não é nada, que a gente não vai conseguir fazer tal coisa, que a gente não tem capacidade de fazer tal coisa. E de repente, quando você se vê, a coisa já aconteceu, você já fez, já finalizou, já saiu matéria no jornal e você fala: Meu Deus, que incrível isso, eu não estava esperando nada disso. E aí, assim, quando você não deixa a mente invadir, porque a mente vai invadir, e geralmente ela vai ganhar, é isso que acontece. Você começa a viver uma história que foi escrita pra você, que tá lá esperando pra ser vivida, mas só vai ser vivida quando você permite ser a protagonista da sua própria história. Ser essa passageira, ser esse passageiro, viajar dentro desse avião de luxo, porque é um avião de luxo, gente. Eu garanto pra você, a vida muda de uma forma que você fala: Meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse estar nesse lugar, por exemplo, né? Que é o que acontece agora comigo quando eu vou para as Ilhas Canárias. Eu vou todo ano para as Ilhas Canárias. E quando eu tô lá, eu falo, eu olho e eu ainda vislumbro aquilo com, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse estar. Eu nem sabia que Ilhas Canárias existiam. Já começa por aí. E aí, de repente, eu não só sei como tô lá todo ano. E aí, às vezes tá comendo uma coisa que você nunca imaginou que você fosse comer, né? Esse final de semana me trouxeram, nos deram a oportunidade de experimentar um prato novo, que eu nunca nem tinha ouvido falar que existia. E aí eu fui lá e eu falei: Bom, se o meu sacral disse, aham, eu vou experimentar, deve ser gostoso, né? E delicioso, adorei. E aí vai acontecendo assim uma vida que você fica embasbacado. E isso é muito legal. Então eu queria que você soubesse que, se você está seguindo, ou se você seguiu, se você não seguiu ainda, eu recomendo que siga os nossos vídeos desde o número um, eles estão na sequência. Clica aqui em playlist no nosso canal no YouTube. Clica em playlist, tem uma playlist lá que é Imersão Desenho Humano. Clica lá, vai começar do vídeo número um. E aí ele tá na sequência exata que tem que ser. Se você acompanhar todos os vídeos, não pular nenhum vídeo, porque é um assunto complexo, não dá pra. Gente, acredite, eu tô dando o mais mastigado possível, que é pra você não precisar querer pular etapa. Não pule etapa, principalmente se você for gerador manifestante, porque os geradores manifestantes pulam etapa só para descobrir no final que eles perderam uma coisa importante, tem que começar tudo de novo. E eu já fiz muito isso, eu sei como que isso funciona. Não faça isso, não vale a pena. Nesse caso aqui, o assunto é tão complexo que, se você realmente não estiver prestando atenção no assunto e não estiver de fato se entregando para a aula, você não vai conseguir entender um monte de coisa. Ainda que você entenda o conceito, por exemplo, do que é ser um gerador. O gerador é o cara que gera energia. Tá, mas o que que isso significa? Então você vai precisar entender o que que o gerador significa dentro do restante da sua configuração. E não tenta, para você que está começando agora, não tenta tentar entender o desenho dos outros. A gente mal consegue entender o nosso. E eu tô te falando assim, ó, eu tô aqui, ó, eu sou professor certificado, analista certificado. Ainda hoje eu me pego falando: Poxa vida, não é tão fácil assim. Eu ainda não sei isso. Ainda que você saiba um pouco, né? Porque eu sempre vou ter essa coisa do não ser, né? Do não sei, por conta da linha um ali no inconsciente. Então, meu inconsciente sempre vai falar que eu não sei o suficiente e eu preciso saber mais. Mas eu ainda tenho essa impressão que, opa, tá faltando alguma coisa aqui, eu preciso estudar um pouco mais. Não faça isso de querer tentar entender o desenho do outro. Se você não está fazendo nosso curso, não tente. Porque no nosso curso a gente tem, o curso é completo, você consegue fazer um pouco mais do que o teu desenho, você consegue ir mais além. Embora o intuito não seja esse também. O nome do workshop é Workshop Viver o Seu Desenho. Então você vai entender como viver o seu desenho, mas também vai aprender um pouco sobre o desenho das outras pessoas. É um curso mais aprofundado. Mas aqui, no material que eu estou dando gratuito para você, que tem muito desse material, está lá no curso também, é para você entender como você opera no mundo, como você nasceu para ser, qual é o ser humano que você foi designado para ser. Então, não tente ir muito além. Tente entender o teu desenho. Pega o teu desenho, entra lá no nosso site, ou desenhumano.com.br ou arquétipos.com.br. Clique lá em Faça o seu desenho gratuito. É gratuito para fazer o teu mapa. Você clica, faz o mapa e faz o download do teu mapa. Quando você faz o download do mapa, você vai ter lá a opção de fazer o download gratuito ou comprar o relatório completo, tá? Faz o download gratuito. Se você não quiser comprar, não precisa comprar. Pega o gratuito e começa a assistir as aulas. Porque nas aulas você vai assistindo e vai olhando. Caneta na mão,
e vai anotando, isso aqui significa isso aqui significa aquilo. Eu garanto que no final dessas aulas, se você assistir aula por aula, você vai ter uma profundidade maior sobre quem você é. E, óbvio, você não vai conseguir entender profundamente o que isso significa, mas aí vai precisar de uma análise, né? Se precisar de uma análise, me contrate, por favor, porque eu sou profissional certificado, qualificado internacionalmente, com mais de 40 mil alunos e clientes ao redor do mundo em 26 países. Então, eu sei do que eu tô falando, tá? E aí, eu garanto pra você que se você fizer isso gratuitamente, você consegue imprimir o teu mapa, assistir às aulas e entender melhor sobre quem você é e consegue já começar a operar de acordo com a tua configuração. É só isso. E aí, gente, pra você que tá me escutando, pra você que tá me assistindo, pra você que quer ter uma vida que você nem sabe que tá lá esperando por você, senta e espera. Viva a tua autoridade estratégica, porque isso não há, eu garanto que a vida da pessoa vai melhorar. Inclusive, eu recebi agora, recentemente, um e-mail de uma mulher. Olha que história incrível. Isso é um depoimento incrível. Até gostaria que, olha, se você estiver, eu não vou falar o nome dela aqui, mas se você estiver me assistindo, deixa o depoimento lá no nosso perfil do Google, porque isso é muito importante. Ela fez uma análise com a gente, aí eu dei todas as informações do mapa dela, e aí eu expliquei para ela tudo que tinha para explicar, e ela falou que lá naquela época, ela também tinha o ego aberto, ela não tinha a menor condição de nada. Assim, ela era uma pessoa que ela tava vendendo almoço para comer na janta. É assim que fala, né? E aí, é, ela fez a análise e ela começou a viver. E aí, ela era manicure, e o filho dela tinha sonho de estudar medicina, ela tinha sonho de se formar em alguma coisa que ela não sabia o que, na área de saúde. E aí, o que aconteceu? Agora, recentemente, agora, alguns meses atrás, ela me mandou um e-mail falando: Roberto, você não tem noção do que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Eu realmente coloquei em prática e eu consegui, sendo manicure, me formar como enfermeira e formar o meu filho como em medicina. Eu paguei o cursinho para ele estudar até ele conseguir passar. E ele está se formando agora e eu queria te agradecer porque você fez. É muito bonito, gente. Eu fico emocionado de falar. Porque quando eu comecei o canal lá atrás, eu não sabia nada de nada. Eu sabia o que eu sabia, era muito pouco. E eu tentava trazer aquilo que era possível, né? Que dentro da minha vida, né? Porque esse canal é sobre isso. Aquilo que o Roberto vive e como que isso pode ser aplicado na vida das outras pessoas. Então eu trago aqui de acordo com as minhas experiências. É claro que não vai ser todo igual para todo mundo, até porque cada um tem o seu mapa. Cada um tem o seu mapa, não vai ser igual para todo mundo. E aí, quando ela me mandou o e-mail agora, eu fiquei muito emocionado, porque assim, primeiro que eu não esperava, né, que isso fosse acontecer. Não esperava que uma pessoa fosse me entrar em contato falando que a vida dela mudou, assim, da água pro vinho, né? Mas não foi da noite pro dia. Foi, né, uma questão de anos. E que o meu, a minha intuição, a minha intenção aqui no canal era justamente trazer alguma coisa que pudesse, de alguma maneira, mudar a vida das pessoas. Então, assim, eu lembro que nos meus primeiros vídeos eu falava assim. Se eu ajudar uma pessoa, o meu papel já está feito. E aí, vem agora, eu começo a receber um monte de mensagem de pessoas, né? É que essa é uma bem impactante, né? Várias pessoas que me mandaram mensagem falando sobre o trabalho que a gente fez, o trabalho que a gente faz aqui no canal, trazendo conteúdo que eu tento ser o mais didático possível para que a pessoa possa realmente entender aquilo que eu tô falando. E aí a pessoa começa a falar, as pessoas começam a dizer que mudou a vida delas, um conteúdo que é gratuito tá aqui disponível. Isso é muito gratificante. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Tem muita gente que vai assistir esse conteúdo, né? Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, e isso é uma verdade, tá? Não é achismo, não. 4% da população mundial tem acesso a esse conhecimento do mapa arquetípico. A gente tem estatísticas de mais de 30 milhões de pessoas. Então, eu sei do que eu tô falando. 4% das pessoas da humanidade do planeta Terra têm acesso a esse conteúdo aqui do mapa arquetípico. Mas isso não significa que esses 4% estão usando esse conhecimento. Eu conheço muita gente que chega, admira o conhecimento porque é muito profundo e é muito preciso, entende, vive e depois deixa pra lá. Ela não se aprofunda, não quer entender mais, não quer saber mais.
Então ela não vai de fato usar aquilo na vida dela, ela usa por um tempo, ela gosta, porque o conteúdo é muito preciso, né? Quando você começa a entender ali os arquétipos, cada uma das portas que estão ativadas no seu mapa, você fica, quando você entende o que elas significam, você fica abismado. E aí, a reflexão de hoje é justamente essa. Se você pudesse analisar o mundo, vamos analisar o mundo. Quantas pessoas tem no mundo? De todas as pessoas que tem no mundo, quantas pessoas de fato são ou trabalham ou fazem aquilo que gosta? De verdade. Estão amando, namorando, casados com a pessoa que elas amam. De verdade. Quantas pessoas estão vivendo a profissão que elas amam? Eu deixo essa pergunta para você hoje, porque eu quero que você responda para você mesmo. Não precisa me responder, mas se quiser colocar nos comentários também agradeço, porque ajuda o canal a ter visibilidade. Eu conheço pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, 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 se não zero pessoas. Porque a maioria das pessoas não estão vivendo uma vida verdadeira. Elas estão vivendo a vida que o não ser delas mandam ela viver. Manda ela viver. Então a gente está condicionado o tempo todo às histórias do não ser. Às histórias da mente, que faz com que você esteja no lugar incorreto, correndo risco de vida, com a pessoa incorreta, correndo risco de vida muitas vezes, né? Feminicídio acontece por isso. Em oportunidades e empregos que não são feitos, não foram feitos para elas. A gente vê isso todos os dias. Eu conheço muitas pessoas, inclusive tenho clientes, que se formam na faculdade porque o pai queria que fizesse aquela faculdade. O diploma tá na parede, a pessoa nunca trabalhou, nem um dia na vida. Ela se formou, pegou o diploma, colocou na parede e foi viver a vida dela. Que não tem nada a ver com a configuração que ela nasceu para ter. Então, a configuração, ela sempre vai ser mais forte do que nós. Se a gente não deixar, se a gente não vivê-la de acordo com a autoridade e estratégia, a cabeça vai tomar conta e vai fazer com que você seja essa pessoa frustrada. Então, o vídeo de hoje é para falar para você que sim, dá tempo de você começar a viver uma vida de satisfação. Dá tempo de você começar a fazer um trabalho pessoal consigo mesmo para que você comece a encontrar as pessoas corretas, as oportunidades corretas. E isso vai acontecer inevitavelmente se você fizer a leitura do seu mapa, né? Se você entender um pouquinho do seu mapa através dos nossos vídeos, que são gratuitos, você vai entender isso. E aí você consegue já começar a ter essa mudança de vida que você tanto sonha. Sonhar também é uma coisa da cabeça. Permita-se viver o teu desenho, permita-se viver o teu mapa, né? Não queira. Vou refrasear. Não queira viver o seu desenho. Queira tornar-se o seu desenho. Porque isso vai fazer com que você seja aquilo que você veio para ser. E não que você esteja vivendo. Há uma diferença. Eu sou aquilo que eu vim para ser. Eu estou vivendo aquilo que eu vim para viver. São duas coisas diferentes. Porque quando eu sou algo, ninguém tira isso de mim. Mas quando eu estou, eu posso deixar de ser. Quando eu estou vivendo, eu posso deixar de viver. Amanhã eu posso simplesmente decidir que eu não vou viver mais daquele jeito e ponto final, né? Como a gente sabe que acontece o tempo todo com pessoas que são, por exemplo, viciadas, né? Pessoas que decidem de fato que ela não vai fazer mais aquilo, e embora seja uma luta muito difícil de ganhar, as pessoas vão se limpar e vão fazer o que tiver que ser feito. Então elas deixam de viver aquilo que elas estavam vivendo. Mas quando eu sou uma coisa, né? Me tornei aquilo que a gente nem sabe, né? Que a gente é, que a maioria das pessoas não sabem que elas são esse mapa, acabou. Então, assim, é outra coisa importante dizer também. Não significa que isso vai acontecer amanhã de manhã. Hoje você decide e amanhã acontece. Não. É um trabalho de formiguinha. E não, gente, não existe nada mais lindo no mundo do que um trabalho que se chama consistência. Né? Se vocês soubessem o que eu fiz nos últimos anos, vai, vocês vão saber logo logo. Porque eu fui consistente. Lá atrás, eu comecei a colocar um tijolinho. Um dia, um tijolinho no outro dia.
E agora a casa tá pronta. Tô só terminando de colocar as iluminações para poder convidar as pessoas para participar dessa casa, para entrar nessa casa. Mas não é uma coisa que a gente decide, tipo, olha, hoje eu sou água, amanhã eu vou acordar vinho. Vai pingando gota por gota ali, dia por dia. Um dia, toda aquela água vai ter transbordado e só vai ter vinho ali dentro do copo. É assim que funciona. É a mesma coisa com pensamentos negativos e pensamentos positivos. Pessoas que têm a tendência a reclamar o tempo todo da vida, elas podem se limpar, mas elas são um copo sujo, porque elas estão reclamando. Então elas precisam deixar de reclamar e passar a agradecer. E não necessariamente ficar que nem tonto, falando, ai, obrigado pela vida, obrigado pela comida. Não necessariamente isso. O simples fato de não reclamarmos de alguma coisa já começa a limpar o copo. É a mesma, o trabalho é o mesmo. É um tijolo por dia. Não significa que você começa hoje e amanhã você já não está mais reclamando de nada. Não. Faz anos que a tua cabeça, a sinapse do seu cérebro faz lá aquele caminho da reclamação, ela não muda de um dia para o outro. Ela tem que conhecer um outro caminho, que é o caminho do prazer, o caminho da coisa boa, o caminho das ideias positivas. O caminho da ideia negativa já está construído na cabeça. Então ele faz o mesmo caminho. A mesma coisa acontece com o mapa arquetípico. Porque você precisa começar a viver ele de fato. E aí você não vai viver ele de fato 24 horas por dia. Você começa aos poucos. Amanhã você esquece, aí cai de novo, porque a gente cai. Gente, faz anos que eu tô lá e eu caio ainda. Caí semana passada. A gente cai porque a cabeça conta uma história que não é verdadeira. E aí você acredita, a cabeça tem a tendência de ganhar, lembra disso? A mente sempre ganha. Ela tem a tendência. Para ela não ganhar, você precisa ir descondicionando aos pouquinhos. Para quem comprar o nosso relatório, não compre ainda. Vai ter uma surpresa logo em breve. Para quem comprar o nosso relatório, lá está explicando como que funciona o processo de descondicionamento. O descondicionamento, ele é demorado, demora 7 anos, porque nós vamos trocando de células. A gente troca a célula da pele, célula do pelo, do cabelo, do osso. A última célula vai ser trocada só daqui 7 anos. Então demora 7 anos. É por isso que demora 7 anos. E aí, daqui 7 anos, você não precisa se preocupar mais com isso. Porque com 7 anos usando a autoridade e estratégia, com 7 anos, o teu corpo sabe quando responder ao quê. E olha, ainda assim, eu caio. Às vezes eu caio. Porque a beleza da coisa nos brilha os olhos, né? É o falso ouro que brilha e você quer, que reluz, mas nem tudo que reluz é ouro. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Não desista. Continua. Consistência. Tijolinho. Um de cada dia. Uma hora, a sua casa vai estar pronta. E vai ser uma mansão. Às vezes você nem quer uma mansão. Às vezes você quer uma casinha simples, mas que seja do seu agrado, que tenha o conforto que você gostaria de ter. Seja um ou seja outro, você vai precisar de consistência. Roberto, eu não tenho todos os tijolos nesse momento. É isso que se chama consistência. Hoje a gente usa um. Amanhã eu não tenho, não coloco nenhum. Depois da manhã eu coloco outro. Tem dia que eu colocar meio tijolo. Mas uma hora, essa casa vai estar pronta. O tempo vai passar de qualquer jeito. Comece você colocando um tijolinho por dia ou não, o tempo vai passar. E aí você pode decidir. Fica lá o dia inteiro olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando porcaria que não te dá nada na vida, TikTok, esses influencers que estão tudo cagando pela boca. Ou você tira um minuto do seu dia, um momento do seu dia, para colocar um tijolinho. E o resto do dia você pode usar, ver essas porcarias que você vê. Eu garanto, eu garanto que mesmo que você continue vendo porcaria na internet, que a gente vê, nós somos humanos, nós somos falhos. Se você colocar um tijolinho por dia, como eu coloquei nos últimos anos, um tijolinho todo dia eu fazia alguma coisinha. Eu garanto que daqui a pouco as pessoas ao seu redor vão se espantar com algo que você criou, com algo que você fez, com algo que você foi consistente e só existe por conta da consistência. É disciplina. É tipo ir pra academia. Eu adoro ir pra academia. Odiava. Hoje eu adoro, porque eu começo a ter um formato de corpo mais bonito. E aí eu começo a gostar de mim quando eu olho no espelho e falo, nossa, que bonito que eu tô hoje.
né? Nunca me senti bonito assim, agora tô me sentindo. Então, é disciplina, é consistência, você vai todo dia. Tipo, ai, não tô com vontade de hoje, mas eu vou mesmo assim, porque isso é amor a mim. Estou me cuidando. Eu vou pra academia por saúde, por estética, seja lá qual for o motivo que você vá. Se você deixar de ir um dia, às vezes a gente deixa, mas amanhã a gente vai de novo. Hoje eu não fui, mas amanhã eu vou de novo. Ixi, não era dia de comer hambúrguer hoje, comi. Tem problema. Acontece, a gente cai. Somos humanos, humano é falho. O que a gente não pode deixar de jeito nenhum é que isso vire um vício. E aí esquecer de colocar o nosso tijolinho. É um tijolinho por dia só, gente. É um tijolinho. Pensa nisso. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixe seu joinha, curte, comente, compartilha com outras pessoas que têm o sonho de fazer alguma coisa, mas acham que elas não são capazes. Porque nós todos vamos sempre achar que não somos capazes, que a gente não consegue fazer, porque vai demorar muito tempo, ou porque exige muito esforço. Não exige nada, né? É um tijolinho por dia, não dá trabalho nenhum. Você não precisa nem ser forte. Até minha mãe, uma senhora, consegue colocar um tijolinho lá todo dia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, não tenta usar nenhuma desculpa para não colocar o seu tijolinho hoje. Porque daqui a pouquinho a casa vai estar pronta e você vai poder entrar nela, viver, olhar, experienciar. E às vezes nem vai ter tempo de experienciar tudo aquilo, porque muitas coisas boas vão acontecer ao mesmo tempo quando essa casa estiver pronta. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Para que se você quiser temos lá o nosso relatório no nosso site, disponível lá à venda também. Você pode contratar comprar o nosso relatório. Se chamar no WhatsApp é mais barato. Temos o nosso curso e temos as análises. Temos várias análises lá para poder ajudar você a entender um pouco mais sobre o seu mapa arquetípico pessoal, o mapa do casal, como que o casal interage, quem que está dominando quem na relação. O mapa da família, por que que quando estamos reunidos em família, aquele tema sempre aparece. Eu não sou amado na minha família, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, nem os neguinhos da Praça da Sé. Tudo aquele monte de coisa que a cabeça conta pra gente, sabe? Não, gente, não. A gente tem uma possibilidade de fazer isso acontecer. Então, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.